Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2010, sábado. O verbete é o 1485. 4 páginas, 48 elogias e 8 máximas. O tema é inconvivialidade. A especialidade é a autoconviviologia. Definição. A inconvivialidade é o ato efeito de a consim não conviver sadiamente em proximidade com outrem ou com os compassageiros evolutivos, seja na socim ou na sociex. O monopólio da autopensenização egocentrada, o fechamento autopensênico nas próprias certezas absolutas, a atitude pensênica anti-recim, a autoexclusão voluntária, a alienação intencional, o autoencarceramento em torre de marfim, o encastelamento na própria personalidade, os mecanismos de defesa do egão, a hipersensibilidade às heterocríticas recebidas, a hiperperemptoriedade nas heterocríticas realizadas, as reações ainda remanescentes no micro-universo consciencial da época do feudalismo, a predominância na vida social da distancêmica sobre a prosêmica, a inconvivialidade mais sutil surgindo para a própria consciência nos desempenhos das práticas diárias da tenebres, a inacessibilidade aos amparadores extrafísicos, a desconectividade com o cosmos. Agora, na argumentologia, nós temos a analiticologia, 7 aspectos fundamentais da análise cognopolitana quanto à interatividade da conscienciologia com a sociologia, nos holopensênios das cognópolis, em desenvolvimento pelos conscienciólogos, objetivando a reeducaciologia na área urbana ou da convivialidade na polis, ou seja, na cidade, na urbanização. O acerto grupo carne, isso é na remissologia. A carga da convivialidade, a companhia constrangedora, o elenco da conscienciologia, o senso universalista. Estou vendo, Flávia, você vai ficar aí até o fim? Eu queria falar uma coisa com você no fim, tá certo? Agora, pergunta. Minha mãe atualmente evangélica teve um sonho onde se vê projetada e seu corpo sendo velado, e vendo seus filhos e netas chorando, tenta consolá-los, porém não consegue por ninguém a ver. Então ela foi encaminhada para ir em direção a um corredor todo branco, onde no final havia uma porta. Isso poderia ser uma projeção, apenas um sonho. Olha, o processo fala com a interessada a anotar isso aí e ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, foi um sonho, né? Basicamente foi. O senhor pode esclarecer em Fatologia, página 77, terceira linha, a hiperperemptoriedade nas heterocríticas realizadas? A peremptoriedade é quando uma pessoa afirma alguma coisa absoluta, dogmática, em definitivo. Agora, a hiperperemptoriedade é quando isso é super demarcado, definitivo, ali, fazendo uma crítica a alguma coisa ou alguém de fora da pessoa. Isso que é a hiperperemptoriedade das heterocríticas realizadas. Então, veja, é aquela pessoa que descasca todo mundo com a crítica, mas que não ajuda nada. Eu descasco todo mundo com crítica. Agora, veja, eu dou soluções para aquilo que a gente pode, né? Pelo menos a gente dá uma indicação. E outra coisa, nós estudamos. Agora, essa pessoa, se ela é peremptória, ela não permite o estudo, porque ela já vem com dogma em cima da pessoa, desborracha a cabeça da pessoa. Agora, ó, para o nosso amigo aqui que está interessado em aprofundar o Estado Mundial, quero lembrar o seguinte, o Estado Mundial que nós estamos falando,
Ele tem cosmoética, holofilosofia, universalismo, interassistencialidade, anticapitalismo, democracia pura. Isso só vai acontecer aqui daqui séculos ou milênios. Mas agora o interesse nosso é o seguinte: nós já podemos fazer um ambiente já pensando no Estado mundial. Você sabe, tudo é um processo de grafo-pensalidade. Se nós começarmos a pensar nisso, já vai ter ambiente na Terra para isso ser realizado. Agora, essas outras aglomerações, equipes e gente que fala Estado mundial não tem nada a ver com isso. Cada um tem liberdade de pensar como interessar. Agora, nós não temos nenhum processo sectário, faccioso, belicista, nada de doutrina nem de religião. De modo que não tem nada a ver com esse povo. Vamos olhar isso de uma maneira bem clara, para não haver dúvida. Agora, ó, para a minha amiga aí no Rio de Janeiro, o negócio todo é o seguinte: chega perto do rapaz, nessa idade dele já é possível, já tem 31 anos, que é o que você fala, e vai falar para ele a verdade, o que ocorre com o processo da Umbanda, do terreiro, e o que acontece com o povo que trabalha lá. Exponha tudo para ele e dê liberdade. Se amanhã ele se arrepender, o problema é dele. Agora, da sua parte, o que você pode fazer é isso. Não deve interferir demais, não. Agora, fala com ele. Olha bem o que você está fazendo, porque quando há problema de emoção ou paixonite aguda, é muito difícil da gente entrar nesse assunto. Quanto ao outro caso aqui, que vieram perguntar por que o terreno foi comprado se as condições não eram boas. E só recentemente fiquei sabendo quanto à instalação física da Intercamp em Natal e que eu teria motivado o processo. Ou seja, primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: eu não fui a Natal para ver o terreno, então me falaram dele, eu fiquei só de olho. Depois eu comecei a pesquisar com eles, perguntando, como é que é isso? Aí eu descobri que o terreno que arranjaram tinha congestionamento de trânsito, era longe, um problemão. Agora, como é que vão fazer intercâmbio na cidade de Natal, que é uma capital, longe? Isso é bobagem. Poderia, se quisesse, eu falei com eles, aproveite esse terreno para fazer uma cognópolis, isso é outra coisa. Mas tem que fazer uma sede na cidade. Senão, como é que é? Quem é que vai lá? Quem é que vai saber que tem isso? De modo que a minha opinião, no caso, foi essa. Agora, vê se vocês entendem o que a gente está falando. O caso tem sua razão. Mas a besteira que tem, vão levar a Conscienciologia para uma capital e faz não sei a quantos quilômetros de distância do centro da cidade. Burrice. Não interessa. Em primeiro lugar, tem que fazer onde tem gente. Como é que é? Então, para que está fazendo? Agora, se vai fazer uma casa de Tarzan ou no meio do deserto, isso é outra coisa, mas não é isso que eles querem. A Intercâmbio não vai organizar e não está fazendo um esforço danado para juntar o Nordeste inteiro, não é isso? Tem gente de Fortaleza trabalhando lá. Agora, eles vão fazer isso no meio do mato? À distância? Tem razão? Não tem? Tem lógica? Não tem, a minha opinião. Foi isso que eu falei. Então, ó, eu estou só clareando, que a pessoa pediu para clarear. Hein? Outra coisa, eu estou aqui com o primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo. Vai ser feito em Manaus no dia 11 de 11 de 11. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já que me apresentaram o negócio. De modo que é o ano que vem, em novembro, no dia 11. Agora, o que é que se passa? É o IIPC, Empreendimento Evolutivo, Empreendedorismo e Max ProEx. Tudo isso são temas. Tudo é do IPC, em Manaus, no Amazonas. Agora, eles estão começando a trabalhar com isso desde junho do ano passado. Agora, se alguém se interessar para ver, seria bom examinar isso, é coisa muito séria. Ó, está aqui, se alguém quiser ver, se prepara para ir lá o ano que vem. Vale a pena. Agora, outra informação. O sorteio do Kindle será amanhã, domingo, após a tertúlia aqui.
Concorrerão ao quinto as inscrições realizadas na recepção do CAEC. Agora, ó, até às 4 horas de hoje. Vocês querem ganhar o Kindle? Vê se inscreve até às 4 horas de hoje. A turma está lá na recepção do CAEC e pode ser também pelo site. Até às 4 horas da tarde de hoje, 16 horas, sábado. Está claro isso? Quem é que não quer receber, não precisa fazer. Agora, quem quiser, seria bom, né? Faz parte. Agora, outra coisa. Constituição do condomínio Vila Consciência. Foi feito na terça-feira, agora, às 19h30, a primeira Assembleia Geral do Condomínio Residencial. Vila Consciência, Asa Norte. 122 proprietários de norte apareceram, num total de 202. 60% do povo. Na ocasião, foi votada e aprovada a Convenção do Condomínio, com mais de 25 pontos polêmicos, no estilo do Conselho dos 500. Destaca-se a aprovação de filosofia consciência ao centro, venda de lotes e locação preferencial a CCC, instituição de um conselho técnico consultivo do condomínio, critério de rateio do condomínio, limpeza dos lotes desocupados do condomínio, instituição de fundo pró-conscienciologia opcional equivalente a 2% da taxa de condomínio, padronização das calçadas e passeio público, obrigatoriedade de instalação de sistema de filtragem ecológico do esgoto em cada lote, taxa condominial para os primeiros 6 meses, 50 pratas por mês, R$50. Com esse condomínio até eu. Agora, eleição dos cargos, síndico, César Cordioli, vice-síndico, Ricardo Caprari, conselho técnico, um monte de gente, começa pelo Everton, conselho fiscal, um monte de gente, começa pela Liliana, conselho consultivo, também uma porção, começa pelo Alexandre Marchetti. De modo, ó, foi muito interessante a turma da Vila Consciência. Se alguém não esteve nessa reunião, perdeu. E valeu a pena, muita coisa já está indo. Viva a Vila Consciência. Tá certo? Por sinal, eu acho que está falando nela aqui, né, desse verbete hoje. Né? Pois é, nós estamos falando aqui nisso. Agora, quem é que está aí com o microfone? É você? Professor Valdo, na página 78, item parapatologia, segunda linha, a inconvivialidade mais sutil surge para a própria consinos e desempenho das práticas de ADA TENEPS. Quer dizer, se ela não tem convivialidade, ela vai sentir isso na hora de começar a fazer a TENEPS. Muita coisa na época dos 6 meses, as primeiras lá, a poeira levantada porque a pessoa não tem convivialidade. Entendeu? Ela fica fechada, uma torre de marfim, ela carrega a própria casa em si mesma, o nome disso é caracol. Então, isso aí é um problemão. Entendi. É um processo egocêntrico, entendeu? Entendi. Agora, a TENEPS, ela dá o diagnóstico disso na hora. Por isso que o processo de 6 meses, um dos assuntos mais sérios de 6 meses é esse aqui. Você entendeu? Aqui na ciclologia, o senhor pode comentar o ciclo de desconstrução de retroideias? A desconstrução de retroideias. A gente vem com uma série de ideias do nosso passado, muitas vidas que a gente teve pensando naquilo. Chega aqui, você tem que desfazer isso. Você tem que desconstruir essas retroideias. No curso intermissivo, isso te deu aquela visão, mas você ainda não começou a fazer isso. Às vezes você passou aquilo. Então você chega aqui, começa um novo corpo, começa a ver vamos dizer, mesmex, aquela repetição do que já aconteceu em vidas anteriores. Aí vem todo o processo daquelas ideias antigas, ultrapassadas. É a hora de se fazer a desconstrução. Que às vezes no curso intermissivo a pessoa não chegou a isso. Por exemplo, era um problema lá de uma determinada área profissional. Você não cuidou disso extrafisicamente. Entendeu? Outra coisa, às vezes é um processo de etnia, com um problema de tradicionalismo de uma raça, alguma coisa. Você entrou nela. Aquilo vai te criar problema aqui, que você não... Né? Você entendeu? Entendi. Obrigada.
Isso tudo ocorre, tudo acontece. Valdo, podia aprofundar, por favor? A exemplologia é o segundo item aqui, ele relacionado com a convivência. A ineficácia da consciência ante o princípio da descrença aplicado à neofilia das verpons conscienciológicas. O caso é o seguinte, a pessoa, ela começa a implicar, primeiro com o princípio da descrença. Não é? A hora que a gente fala, não acredita em nada, nem em ninguém, já teve gente aí, inclusive, veemente em cima de mim. Você não pode falar uma coisa dessa, isso é demais, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa está se defendendo de algum modo. Agora, ela então tem um problema de neofobia, ela sofre de neofobia, que é aplicada à neofilia das verpons, quer dizer, as verdades relativas de ponta da conscienciologia. Eu vi isso aqui desde que nós começamos a falar mais abertamente sobre o princípio da descrença. Teve gente, inclusive aqui no CAEC, tudo isso, gente séria, estudiosa, foi um problema. E eu falei, esse homem nunca mais vai aparecer aqui. Realmente, isso faz uns 10 anos, ele nunca mais apareceu aqui. Agora, só por causa do princípio da descrença. Agora, o que ele fazia? Ele era secretário de turismo numa cidade do Brasil. Isso aí, em vez de criar problema para ele, queria fazer média com todo mundo, né? Talvez crescer para ser prefeito, qualquer coisa. Mas, por exemplo, eu tenho uma ideia, o dogmatismo ele cria problema, porque aqui essa falta de... Aí tem a ver com dogmatismo, embora não esteja falando. Ele pode criar alguma coisa de convivência, lógico que cria, mas você podia só aprofundar mais, porque a religião, ele vai criar algum problema de convivência, sei lá, para as pessoas. Vai. Todo processo dogmático, a pessoa vai fazer um reduto para viver. Ela vai criar uma espécie de clã ou um gueto. A tendência é essa. Por isso que as religiões ficam tudo fechado. É o que nós combatemos na questão da Cognópolis aqui. A Cognópolis tem que ser aberta para todo mundo. Nós não podemos fazer disso aqui um gueto. Agora, ela pode ser, a Cognópolis pode ser uma ilha de convivialidade, uma ilha de fraternidade, uma ilha de harmonia. Isso é outra coisa. Porque no próprio o catolicismo tem aqueles bolsões também, de que a pessoa fica toda isolada. religião Lá, tem, toda religião tem, não tem jeito. Eu acho que outras também tem, né? A religião não tem jeito. Religião é partido divino, como o cara lá no americano falava. É um partido de Deus, quer dizer, uma droga isso aí. Entendeu? Agora, então, veja, Deus não criou todos os filhos iguais para esse povo. Você E agora, então, é diferente. estendendo para a política, o partidarismo, ele não deixa de ser um isolacionismo de grupo também. Não é isso? Tudo por isso que partidarismo não dá certo. A democracia pura é que é bom. Vamos pesquisar isso e meter o pau nas coisas que estão erradas e fazer o que a gente pode para exemplificar isso. É a saída. Agora, nós temos que desancar com essas ideias antiquadas. A gente começando a falar, vai criar a massa crítica da ideia, das pessoas, dos ambientes. Isso tudo vai mudar. É pouco a pouco. Valdo, Sim? no B, aqui, na frente. Na frase enfática, o senhor põe lá a palavra recente. Qual é a faixa isso aí? O que é recente? Eu vou ler tudo. A inconvivialidade, quando absorvente e intensa, pode refletir alguma condição ou pertúrbio mal resolvido de vida humana prévia, recente, expondo o autismo pessoal remanescente. Por exemplo, a última vida da pessoa. Mas se o problema da convivialidade é o mega trafar da pessoa, isso já não aqui seria... já vem de muito tempo. Agora, recente, por exemplo, dentro da Cognópolis, se tem pessoas com muita inconvivialidade, é porque o problema é da última vida. Por quê? Dentro do processo do curso intermissivo, esclareceu, e ficou tudo, né, óbvio. Se o negócio não está evidente, é porque a pessoa é da última vida, é coisa muito recente. Está mexendo os gurgumilos dela aí, nas coisas todas.
Mas a raiz disso pode ser milenar, no caso. Não, se é recente, é mais do que milenar, é multi. Está na cara. Se a pessoa, depois de milênios, chegou até na última vida, ela ainda não sabe conviver com os outros, quer dizer, é um bicho. É um bicho. Agora, ainda tem gente aqui assim. O que varia, que é bom, é que o percentual é pequeno. Não é uma pessoa que isso aí predomina na vida dela, não. Ela faz concessão quando precisa, faz política com isso, tem uma série de coisas, mas ainda tem, né? Tem disso. Agora, o pior não é isso, não. Já que você quer estudar, coloca a inconvivialidade da pessoa com a botânica. Depois, a inconvivialidade da pessoa com a subhumanidade, a zoologia. Agora, por aí você vai ver com a inconvivialidade com as consciências. Como é que fica? Só para a atmosfera. Pensa nisso. Tem gente aqui que não tem, que nem chega perto de qualquer bicho, que tem raiva. E outra coisa, tem gente que tem raiva das minhas coisas, porque eu falo essas coisas. Não dá nada a ver comigo, tem gente que já veio me falar isso, tirar satisfação. Eu falei assim, eu te devo quanto? Eu quero pagar agora. Eu falei, não, você não deve nada. Então, bye, bye. Professor, Isso dá a cara da pessoa. professor, na letra A, Sim. professor, aqui, ó, na letra A, em parafatologia, na página 78, na terceira linha, gostaria que o senhor desse um exemplo da inconvivialidade sutil na TENEPS. A inconvivialidade mais sutil surge para... Pois é o que nós estávamos falando ali. Por exemplo, a hora que a pessoa ela está fazendo aquela assistência, quando vem uma consciência que ela não gostou dela, e ela tem que fazer assistência, como é que fica? Ela não simpatizou, ela torceu o nariz. Entendeu? Como é que fica? E essas coisas todas ocorrem, eu estava explicando para ela. Os 6 meses da TENEPS, muita gente quebra a cara devido à inconvivialidade. A gente tem que ter sociabilidade. Se não tem, gente, como é que é? A gente vem junto desde a época das bactérias. Hoje nós somos um produto composto, muito sofisticado. A gente tem quanto? 100 trilhões de bactérias, cada um de nós. Quer dizer, nós somos complicadíssimos. Nós já fomos uma só. Quer dizer, hoje, vocês podem se considerar muito evoluídos, se pensar na bactéria. Sabe? O negócio é sério. Agora, tem gente que não deve ter 100 trilhões de bactérias, só tem 99 trilhões. Viu? Só 99. Por exemplo, a Trindade só deve ter 99. Entende? Professor Waldo. A gente desconta 1 trilhão, é muita coisa. Essa coisa que o senhor falou agora tem a ver com o que eu perguntei ontem. A gente era junto, mas por dependência. Agora está fazendo a dependência para depois fazer a interdependência. A interdependência é que manda. Agora, a pessoa que vem com a inconvivialidade é muito egão, muito umbiguão. Então, o processo está muito ainda incrustado. Mas, de qualquer maneira, a gente guarda a semente, a ideia da época lá de trás da Mas União, agora, né? o que eu acho que a maioria guarda é a topeira, né? Topeira. Fica dentro do buraco, olhando aquele É buraco mais assim recente. como se fosse um mundo. Para mim, o negócio é topeira. Vamos deixar de topar com as topeiras. Vamos dar um jeito de melhorar isso aí. Animais, tudo vai melhorar. Com 100 trilhões de bactérias. Na página 77, na fatologia, penúltima linha, no final, a ignorância quanto sociossoma. O que seria esse sociossoma? O sociossoma é o conjunto de personalidades que formam a sociedade. É o corpo da sociedade. Entendeu? Agora, a ignorância da pessoa com isso é um fato. Agora, escuta, eu estava falando de bactéria, mas vamos esclarecer uma coisa aqui bem clara. Se nós hoje temos, cada um, 100 trilhões de bactérias, isso mostra que a convivialidade aumentou para nós, espontaneamente. Por quê? Isso tudo é princípio consciencial e evolução.
Como é que fica? Pensa nisso. Tem um cara que uma vez foi preciso eu falar, eu acho que agora é a hora de falar isso também. E ele estava muito mole nas coisas dele. Eu viro para ele e falo assim, veja bem, a sua mulher, ela cria um troço que cria os outros. O nome disso chama-se óvulo. Uma mulher, geralmente, parece que dá 400 óvulos durante uma vida, se ela tem uma saúde boa. 400 óvulos. É um processo de convivialidade. Né? Agora, veja, você não. Você tem uns troços aí que chama testículo, que faz uns outros troços chamados espermatozoide. Você sabia que são milhões que saem de uma vez para cada vez? Veja bem, você até um certo ponto tem uma certa convivialidade superior a qualquer mulher. Vamos juntar agora um homem equivale a um regimento de mulheres. A mulher só tem um óvulo de cada vez. Agora o homem não. E outra coisa, eles têm que já mostrar que são machos. Que um é que vai entrar no óvulo, lá vai dar um jeito. Quer dizer, é o tal. Quem tem mais testosterona é o espermatozoide. Não é isso? Não pode ser. Então, veja, isso é um processo também de convivialidade. Eu acho que o homem devia de ter mais hombridade, não é ombro não, é hombridade, para ter convívio, porque, como é que é isso? Você já pensou quando, isso eu falando com o cara, quando você era bactéria, você não tinha esse monte de espermatozoide? Agora não, você tem um monte de espermatozoide e ainda tem, segundo as últimas notícias, 100 trilhões de bactérias. O negócio é seríssimo, gente, pensa nisso. No último SCP-2 que eu fiz, a Consex me disse que eu estava tirando muito da minha conta holocármica. Pode me esclarecer? Da conta holocármica? Está tirando muito. O que é que quis dizer com isso? Possivelmente é o seguinte, você estava puxando muito para o seu ego-karma e esquecido do grupo karma e não chegou no polikarma. Pode ser que seja isso. Problema ego-karma. Puxando muita brasa para a sua sardinha, esquecendo dos outros. Como ajudar melhor consciências que se encastelam num mundo de imaginação, como autoproteção, convivendo pouco com outras pessoas? O problema é mostrar que todos nós temos que viver dentro de uma interdependência. Ninguém é totalmente independente. E a evolução é feita junto com as companhias. Não é isolado. Não existe evolução insulada ou isolada ou da pessoa só. Não existe isso. Todos nós evoluímos uns com os outros. De modo que quem se afasta acaba entrando numa doença que não é nada bonita. Qual que é o nome da doença? Autismo. Uma das piores coisas que tem por aí. Me encontro nesse momento em uma crise de convivialidade conflitiva comigo mesmo. O discernimento pesando de forma clara sobre o meu emocionalismo assistencial e o profissionalismo me cobrando atitude de mudança que me trariam bem mais equilíbrio. Você pode me ajudar me dando orientação? Você deve procurar onde você vai ter mais equilíbrio, porque não adianta. Você sempre ajudou os outros. Se você está começando a ficar desequilibrado, é porque tem algum excesso. Diminua isso e segura o seu equilíbrio. Sem equilíbrio, você não vai ajudar ninguém. Uma pessoa desequilibrada vai ajudar quem? Os assediadores. Só. Mais ninguém. De modo que você não pode, você tem que manter esse equilíbrio. Olha bem o que você pode fazer nesse sentido. Professor Valdo. Sim. Aqui em cima, na letra B. O professor poderia falar na página 78, parafatologia, na terceira linha, sobre a paragenética? Os traumas emocionais multiexistenciais ainda atuando na paragenética pessoal. O caso é o seguinte, os traumas emocionais multiexistenciais, por exemplo, problema brabo de morte, belicismo, homicídio, coisa assim nesse sentido que a pessoa ainda não resolveu totalmente. Aquilo aflora, aquilo vem à tona, ainda mexe com a paragenética da pessoa.
É isso aí que nós estamos chamando. São traumas emocionais multiexistenciais. Quer dizer, aquilo vem de várias vidas. E ainda atuantes na paragenética pessoal. Então, por exemplo, muitas dessas pessoas que têm a inconvivialidade é alguma coisa nesse sentido. Foi um trauma que ficou, estigma. O estigma de inconvivialidade. Ela não está sabendo conviver com os outros ainda. Ela se fechou, alguma coisa, né? Está de mal com o cosmos. Teve um dia que ela ficou de mal com o cosmos. Pronto. Às vezes é suicídio. Uma boa parte disso tudo tem suicídio mesmo. E na página 77, na 5ª linha da fatologia de baixo para cima, as reações ainda remanescentes no micro-universo consciencial da época do feudalismo. Isso aqui não precisa da gente falar, porque tem uma opção de exemplo aí, né? Uma hora você pergunta para a turma, quem é que já trabalhou no feudalismo aí, ou antes da monarquia, que é capaz de alguns falarem que tiveram aí. É bom conversar com o povo. Você vai ver que tem. Você, Ivone, você já viu falar muitas vezes, não, a princesa tal, a rainha tal que tem aqui e tal. Eu não estou brincando. Tem gente que ainda tem o perfil da monarquia, direitinho, bonito, elegante, tudo bacana, o máximo. Eu, toda vez que vejo, eu tiro meu chapéu. Afinal de contas, eu sou da plebe. Entende? Agora, o que eu vejo que é bacana é o seguinte, vamos pensar agora uma coisa positiva. Essas pessoas que eu chamo, às vezes, de princesa, etc., de rainha, elas estão muito bem, porque conseguiram segurar um ginossoma mais ou menos articulado. Então, elas estão muito bem. Saíram da monarquia já pagaram a maioria das coisas, senão não estariam aqui. Pensa nisso. Agora, tem umas aqui que é a cara de rainha e de clássico. É só o urubu servar que vocês vão ver. Aí a pessoa pode falar assim, não, Paulo, mas isso é por causa da minoria da nova geração, não sei. Assim, quer dizer que todo mundo vai virar princesa e rainha, vai ser o máximo. Vamos ver, né? Valdo, aqui na página 78, em tecnologia, na 3ª linha, tem a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Como é que você acolhe o povo que precisa de entender o conscienciograma? A pessoa chegou aqui, não sabe nada sobre conscienciograma. Então, é uma heteroavaliação que tem que ser feita. Como é que você trata essa pessoa? Como é que você acolhe? Então, é a técnica do acolhimento do heteroconscienciograma. A turma está fazendo isso muito na CONS. Eles já têm muita técnica sobre esse processo, né? Lá na CONS. Agora, outro que tem que entender bem isso aí é a SINDEX, é a dos jovens. Os jovens não vão procurar a CONS de cara, eles vão procurar a SINDEX. Então, eles também têm que saber como abraçar esse povo, acolher. Welcome on board, mas estão chegando, é preciso ver como é que faz. Isso tudo é para acabar com a inconvivialidade, é para ampliar a possibilidade da pessoa se fazer a miscigenação, se misturar com os outros, né? Conviver. Aqui a minha dúvida é exatamente o que você quis dizer com isso. Desdramatizar o instrumento, ou criar um ambiente mais acolhedor? Aí, o que são os fatores? A pessoa fazer tudo que ela possa para acolher bem, né? É aquilo que eu chamo. Você já viu eu falar. Acolhimento, instrução, e depois vai seguindo, prossegue. É isso aí, o trabalho é esse. Mas o primeiro é acolhimento. Agora, por exemplo, fazer um local de aconchego, fraterno, de entendimento, isso tudo é importante também. Aconchegar o povo que chega, né? Aconchego. Sim? Professor, na página 78, aí em parafatologia, a última linha, a inacessibilidade... A desconectividade com o cosmos? O anterior, não, as duas. A inacessibilidade aos amparadores extrafísicos.
é a pessoa que corta a possibilidade do amparador falar com ela. A gente vê muito isso na política. Na política, às vezes, aquele cargo político da pessoa tem lá um amparador de função. Mas o cara que foi eleito não abre, vaza, não escuta nada. Então, o Espírito Santo de orelha vai embora, não fica lá para ajudar o cara. Então, o assessor extrafísico não funciona, ele não deixa ele funcionar. O problema é esse. E com o cosmos seria a mesma coisa? Hein? Com o cosmos seria a mesma coisa? Como assim? Não estou entendendo. A desconectividade com o cosmos. Também, né? Porque ela não se adapta bem. Se não se adapta com as pessoas, vai adaptar com quem? Não tem jeito. Agora, na efeitologia, Waldo, aí na última linha, os efeitos da paragenética na condição do fechadismo consciencial. Aonde está isso? Efeitologia. Efeito? Sim, na mesma página. Na última linha. Os efeitos da paragenética. Os efeitos da paragenética na condição do fechadismo consciencial. Sim. Sim. O problema é o seguinte, a paragenética da pessoa, ela vem com muitos furos, muitas lacunas. Então, o que se passa? A pessoa vem fechada, não abre mão de certas coisas, na família ela já é rombuda, não tem muito convívio até com o povo da família nuclear, tem problema fora. Ela às vezes não chega a ser autista, mas às vezes até é pior. Porque ela é toda fechada, só pensa em si e mais nada. Isso tudo é o problema da paragenética doentia. Agora, isso tem mais influência na adolescência ou quando a pessoa é adulta? Não, isso aí vem com a pessoa. Quando é da paragenética, vem desde a infância, adolescência, meia-idade, vai ficando. Se a pessoa não tiver uma reciclagem, já não muda. Uma família com 17 membros, geralmente, tem pelo menos um assim. Pode olhar. Agora, uma última coisa, Waldo, na mesma página, em paradoxologia, aí o paradoxo da multidão do solitário nas grandes metrópoles globalizadas do século XXI. É muito falado lá em Buenos Aires. Tem até nome para isso aí, né? Aqui eu estou falando um aí dos japoneses, tem algum lugar aí que eu estou falando. Essas coisas tem em todo lado. Hoje tem uma coisa que está piorando isso aí, a computação, a internet. A pessoa não se fecha. A pessoa fica mais fechada, sim, lá dentro, sim, nem sim. sai de casa, nem nada. Sem dúvida. Daí a pouco ela entra na depressão. Eu tenho colegas que estão 12 horas com a computadora e estão 4 horas com a mulher. Pois é. Agora, o problema todo é o seguinte, isso cria a depressão. Isso é grave. A depressão é a maior prova dessa história atual. Nunca houve tanta gente deprimida como atualmente. No entanto, a vida nunca teve tanto chamariz, tanto envolvimento, tanta sedução como agora. No entanto, o povo está enrustido, está se fechando. Fechou, intoxica. Toda a consciência que se fecha em si, igual caramujo, ela fica intoxicada. Professor. Sim. Aqui em frente. Página 78, parafatologia, a inacessibilidade ao amparo extrafísico. O senhor poderia falar um pouco? A inacessibilidade, o quê? Aos amparadores, extrafísicos. Pois é, isso aí que eu estava falando. A pessoa que se fecha, ela não admite as coisas. Ela não quer saber. Por exemplo, o caso do Brizola era isso. A gente via que eles queriam ajudar, mas eles se fechavam. Não via ninguém. Só ele. Ele não conseguiu ser presidente da República, não conseguiu colocar uma pessoa para seguir a política dele, não conseguiu segurar o PTB para ele, do jeito que ele quis. Ele não conseguiu nada que ele quis. Mas ele se fechou. Que tipo de padrão? No entanto, era um grande político desses, né, de interior. Terrível. Que tipo de padrão pensênico que faz a pessoa ficar ensimesmada assim? Não, é egoísmo mesmo, né? É egocentrismo brabo, né? Egão, umbigão. A pessoa não sai daquilo. Professor Valdo, aqui na letra A, à sua esquerda. Na página 79, eu estou com uma curiosidade ali na analiticologia, não sei se alguém falou, né? Número 3, Fortaleza, Aciajuc. Por que o senhor coloca Aciajuc e não Oceajuc? O que tem?
Não, porque o senhor sempre fala se a Juque, não ou se a Juque. Será que o senhor está com a cosmovisão aí que a gente não está sabendo? Não, é que eu preciso de acertar aí, né? A fortaleza cognópolis. Hoje é o conselho, né? É. Mas será que é uma IC? Não, aí no caso é o homem. É o homem, o conselho, né? E na primeira folha, na pensenologia, na última linha da pensenologia, o fechamento autopensênico nas próprias certezas absolutas. Sim. Eu fiquei curiosa, assim, qual a técnica, qual é a vertente principal para a gente sair desse fechamento autopensênico aí das certezas, para se abrir mais? Isso aí é difícil. A partir do princípio que se as certezas estão erradas, por exemplo? Levam as mangas maduras e dá para a pessoa. Às vezes ajuda. Ou come a manga? Não é fácil, né? Tem muita coisa para ser feita aí. Mas qual a dica que o senhor daria, assim, para a pessoa começar a pensar As nisso? dicas que eu dou é mostrar a racionalidade para a pessoa, mostrar os fatos. Ver se ela é racional, ver se ela é lógica. Então, pegar pelo exemplo e mostrar a realidade. Não tem outro jeito. Agora, tem gente que só o tempo que melhora, né? Agora, a maioria dessas pessoas, elas não fizeram curso intermissivo por causa disso. Aquela pessoa mesmo empedernida, teimosa demais, quadrada, que tem granito debaixo do crânio, aqui do osso. Você está entendendo? Essas não fizeram curso intermissivo, não dava, né, para fazer. Você já sabe, tem que sair disso. Granito dentro da caixa craniana. Tem gente assim. Página 78, parafatologia. A falta da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Pois é, os processos todos é o seguinte. Os traumas emocionais multiexistenciais, é esse ou não? É outro? Não, a falta da sinalética energética parapsíquica pessoal. O que você quer? A maioria dos verbetes eu coloco alguma coisa sobre sinalética. A pessoa não tem sinalética, é lógico. Ela está fechada em si. Ela não tem sinalética. Ela não abre vaso, ela não tem comunicação com ninguém. Ela se fechou. Mas, digamos, o que tem que ver com a incapacidade de comunicação, né? Também, é mais do que isso. Ela não quer comunicação. É incomunicabilidade. Pode se basear-se na priorismose? É mais do que isso, é pior. Né? Nesse caso aqui é pior. Bem pior. Que seria a fixação de vivências não resolvidas? Teimosia na burrice. É a pessoa burralda, burrilda e burróide. Então tem que ver com a incapacidade de compreender vivências. Se ela morder na língua, ela morre, porque ela está envenenada. Entendeu? Pessoa que é muito fechada, esse é um perigo. Você olha para ela assim, ela está plúmbia, como se tivesse chumbo em torno da aura, da psicosfera. Às vezes eu vejo isso. Na rua, quando a gente anda em algum lugar, você vê aquela pessoa daquele jeito. Dá pena. Mas ali você não tem nem jeito de acessar. Porque ela não te atende. Mas como é que você pode fazer para a pessoa se abrir? Ou qual é o mecanismo que ela utiliza para se abrir? A primeira coisa é o seguinte, você tem que ver o que ela gosta. E acessá-la através de algum presente, um mimo, uma lembrança, para ver se acessa alguma coisa. Depois você fala como se não quisesse nada. Você chega e mostra um caso que parece que não tem nada a ver com ela, só tem. Isso aqui é o ideal, começa assim. Agora, pode ser que a pessoa não vai querer ver você de modo algum. A partir dali, ela não quer saber. Que às vezes essas pessoas se tornam inacessíveis. Não tem jeito. É intocável. Mas, por exemplo, quando ela está na baratrosfera, no umbral, que ela de repente se abre para que uma consciência consiga liberar. Eles estão fazendo agora cirurgias extrafísicas para limpar os infernões. Isso aqui é a Reurbex.
Isso nunca foi feito desse jeito. Entendi. Sempre se deixava, o povo tem liberdade. Agora não, estão tomando uma atitude que já está criando problema, está intoxicando tudo. Entendi. A terra já chegou no nível de máxima intoxicação. Então eles começaram a limpar. Mas eles forçam uma barra, digamos assim, eles conseguem forçar para poder... Agora, no ponto de vista prático, é muito pouco tempo para isso. Tem só 60 anos até agora, mais ou menos, pelo meu cálculo. Isso é pouco. Ainda tem que trabalhar muito. Eu penso que daqui um século e meio, por aí, essas coisas vão melhorar muito na Terra. Entendi. Agora, eu já falei, né? O negócio vai ficar brabo aqui até 2075. Depois eu acho que melhora. Mas melhorar mesmo é daqui uns 150 anos. Porque aí já vai acalmar, já não vai ter tanta transmigração mais. O povo que ficar já está mais ou menos consciente. O que eu vejo é o seguinte, pense só comigo, pense comigo isso. Até agora, durante muitos séculos, legiões de conscientes ficaram do jeito que elas pensavam, elas estão lá. Agora, pela primeira vez, eles resolveram mexer com toda a consciência que está no planeta. Então, chega lá e... Ei, acorda, olha, você está fazendo isso, nós estamos no ano tal, ou está acontecendo isso. O que se passa com você? Aí a pessoa, o que é? Acorda a pessoa para falar para ela. Você está entendendo? Isso está acontecendo generalizadamente. Quer dizer, é como se houvesse um despertador terrestre. Tchim! Todo mundo vai ter que acordar, porque não para, enquanto não acordar. Isso é Hildbeck. Isso é uma coisa ótima. Agora, é um cílio de lição, não é fácil. A enfermaria da Terra nunca teve tanto movimento. Entendi. Professor Valdo, queria complementar aí. O senhor falou, chegou uma hora, né, que não dá mais para deixar essas consciências no livre-arbítrio de ficar nesse bato-pensene. É esse o ponto aí, dentro da paradireitologia, que entra o determinismo? O determinismo, é isso aí. Agora, pensa bem. A pessoa não tem livre-arbítrio nenhum. Ela tem o fecha-arbítrio, fechado arbítrio fechado. Por quê? Por ela mesma. Então, o determinismo está entrando para tirar a pessoa que está encapsulada negativamente em si mesma. Entendeu? Não tem livre-arbítrio. Ela acabou com a liberdade dela mesma. Mas não tem um percentual que ela deixou ficar nesse fechadismo? Como é que é? Ela não tem um percentual mínimo, assim, de querer ficar naquele pato pensene? Que aí ela abriu a brecha para o assédio ou não? Ela está totalmente perturbada. Não, né? Povo, dá pena a gente ver essas consciências. E aí a comparação que se faria seria o efeito? Todo mundo que for trabalhar com lucidez junto à baratosfera, vem para cá e quer fazer assistência. Não dá para viver aqui sem fazer assistência, porque a pessoa sabe que aqui ainda está ótimo. Extrafisicamente tem lugar muito pior que aqui. Devido às legiões de gente perturbada. Não é fácil. Agora, isso chegou num ponto que não pode fazer mais perturbação. Chegou. Então, estão tomando atitude. Valdo, a gente está fazendo a qualificação docente agora, 8ª, e a gente teve uma experiência agora de uma aula onde eu vi uma consciex sendo trazida pelos amparadores, que ela tinha questão de bato-pensene. Então, assim, ela repetida, só pensava em... estava amargurada por ter sido... Não, isso é muito comum. Isso é o comum, né? A pessoa que fala sem parar. Mas então assim, a questão do resgate dela foi feita pelos amparadores. Negócio da pessoa. Como é que chama isso? Catatonia. Catatonia. Entende? Às vezes, depois de falar muito, a pessoa entra em estado catatônico. Se deixar, fica 1 século, 2. Pensa bem. Entendi. Não é fácil. Tem que tomar uma atitude, tem que fazer um jeito de clarear esse povo. Agora veja, todo mundo já foi bicho, todo mundo já foi vegetal, foi bicho. Já teve tanta experiência, tudo quanto é jeito, e chega num nível desse. É uma lástima, né, a gente pensar nisso. Agora, a gente vem para cá, tem 100 trilhões de bactérias, mas esse cara lá não tem 100 trilhões de bactérias.
Valdo. Aqui. Na página 77, em fatologia, na 7ª linha, de cima para baixo, a desconfiança generalizada. A desconfiança generalizada. O que você quer? Como que a pessoa tem desconfiança de tudo? É. Generalizada para tudo, a respeito de tudo. E de si mesmo tem confiança? Eu sou um cara desconfiado que eu nasci em Minas Gerais, mas não sou assim. Eu só estou alerta. Eu tenho uma orelha mais em pé do que a outra. Agora, o cara que tem a desconfiança generalizada, ele não confia em nada nem em ninguém. Então está danado. Não é isso não é o princípio da descrença. Mas não presta isso. É. Vamos entender, né? Desconfiança generalizada. Não confia em ninguém, nem a família. A mesma coisa. Se tiver uma confiança generalizada, também não presta. Não, tem que ter um término meio. Tem que abrir o olho. Esse negócio generalizou. Sim. Não é fácil. Eu concordo. Sim. Pode falar. Professor, o senhor podia fazer um paralelo entre a desconfiança generalizada e o princípio da descrença? Sim. O princípio da descrença, você não acredita em nada nem em ninguém. Você faz sua experiência e alcança a sua confiança. Você vai admitir as coisas que você vê. Você não está desconfiado de ninguém nem de nada. Você tem confiança em você. Agora, desconfiança generalizada. O cara não quer nada, com ninguém, nem de nada. Acabou. Ele é doente, patológico, alterado. Entendeu? Não? A diferença é enorme. Sim, mas não entra também aí a autodescrenciologia, quer dizer, a pessoa tem que desconfiar das próprias percepções que ainda estão imaturas, ainda estão um pouco desenvolvidas. Mas ela é ótima. Ela viu que ela errou, ela quebra a cara, ela aprende. Beleza. Ela aprende, é assim que a pessoa aprende. O princípio da descrença, você não fica pensando que ele é bonitinho, docinho, só doce de manga. Não é não. O negócio é para valer, vai. A pessoa fazer experiência, ela quebrar a cara. Ela tem que aprender. Não vai ficar com boca torta. Ela vai aprender as coisas. Sim, aí quer dizer que chega uma hora que ela já tem experiência suficiente para consolidar ali uma pequena verdade. E ela vai aumentando o critério, o discernimento, a determinação, a vontade, a intenção, a elaboração de pensamento, a discriminação natural das coisas boas. Pensa nisso. A cosmoética aplicada. Isso é o princípio da descrença. Muito diferente. Agora, desconfiar. Uma pessoa que... Por que essa desconfiança generalizada? É a inconvivialidade. Ela não confia em ninguém. Ela nunca vai ter sócio, nunca vai ter um amigo, nunca vai ter ninguém que ela possa conviver. Ela não tem confiança em ninguém. Entendeu? Agora, o princípio da descrença é outra coisa, muito diferente. É você fazer experimentação. Ó, dedão no seu nariz. Você. Professor Valdo, aqui no B. Oi, professor Valdo. Aqui em detalhismo, na tecnologia, essa técnica etológica do salto baixo. O que é isso que eu não conheço? A técnica etológica do salto baixo. Etologia é a ciência do comportamento, da conduta, do problema social. Salto baixo é aquela pessoa que é capaz de se misturar com os outros. Ela não tem o nariz arrebitado, nem a soberba. Agora, o salto alto, todo mundo sabe disso. O cara de salto alto, a mulher de salto alto, é aquela... Você está entendendo? A soberba. É isso aí que nós queremos dizer. Obrigada. Então, o salto baixo. Vamos dar um jeito de colocar todos vocês de chinela de dedo. Estou fazendo um trabalho de estudo com um grupo de pessoas, onde faço vivências com as práticas energéticas. Aos poucos estou introduzindo temas da conscienciologia. O trabalho é aberto, mas até agora nenhuma consciência masculina se sentiu à vontade para participar. É normal as mulheres terem mais predisposição para esse estudo? Não. O problema sempre tem mais mulher, porque elas sofrem mais devido ao ginosoma.
Agora, o problema todo aí, o erro é de vocês. Vocês é que tem que fazer o acatamento ao homem. A primeira coisa, vocês querem conquistar um homem para o trabalho? Dê algum trabalho e depois faz um aplauso para ele. O homem precisa disso. Senão ele não fica aí. Agora ele chega lá, aquele monte de mulher, o clube da Luluzinha vai continuar. Ele não vai querer saber disso. Faça um ambiente a favor para você recebê-lo. Agora, com isso você vai conseguir superar a situação e, em vez do clube da Luluzinha, você vai ter um clube misto. Né? Sincronicamente, me deparei essa semana com a inconvivialidade explícita entre 2 colegas praticantes de TENEPS. Qual a consequência disso para os praticantes? É possível coexistir a TENEPS com algum nível de inconvivialidade incoerente? Sim, tudo é possível. Né? Na natureza humana, eu não ponho a mão no fogo, nem na cumbuca, nem no baú, para nada. Tudo é possível, observa bem. Às vezes a pessoa tem uma lacuna, né, emocional, uma tisna, uma fresta, né, da sua estrutura de consciência. Nunca se sabe, né? Te digo. Quem é que não tem trafarinho? Eu não falei trafarão, falei trafarinho. Tem alguém que não tem aí? Poderia dar algumas dicas sobre como conviver melhor com pessoas que parecem não ter compromisso com a própria evolução. Infelizmente, é o perfil mais predominante. Moro em Salvador e tenho dificuldades em encontrar pessoas com interesse em assuntos ligados à conscienciologia, que é o meu campo de interesse. Conheço apenas 3 consciências ligados ao assunto. O que posso fazer para atrair mais pessoas ligadas ao assunto? Seria bom você se comunicar com o IPC e perguntar em Salvador com quem que você tem que entrar em contato. Agora, veja, você está procurando na cidade mais braba do Brasil alguém que pensa em consciência, que é Salvador. Salvador, eles acham que eles já estão salvos, já estão furando o céu. É tudo na base do pula-pula, através daqueles carros, como é que chama aqueles caminhões? Então, isso aí o ano inteiro. Outra coisa, lá tem a praça do Pelourinho e etc. O que vocês querem? O negócio tudo é uma farra perpétua, não é isso? Salvador é o lugar demais do Brasil, não é? Professor. Pois é, até o Palma saiu de lá e não aguentou ficar, ele deu um jeito, olha lá, está aí. Pode falar. Deu a palma da mão, não é isso? Deu a palmatória, é isso? Pode perguntar? Professor. Professor, o senhor estava falando sobre a questão da reurbanização dos bolsões baratosféricos. Eu queria entender essa questão da assistência, da interassistência, em relação ao livre-arbítrio e à vinda compulsória. Como que é feita? Essa consciência, por exemplo, catatônica, que ela é retirada desse bolsão, ela se comunica de alguma forma com o assistente que ela tem vontade de sair? Como é o assistente que faz a abertura para a pessoa que é doente. Então, por exemplo, eles arranjam alguém que aquela pessoa teve convívio e que aquilo vai fazer com que ela lembre quem é a pessoa. E aquela consciência aparece para ela do jeito que é. Ela aí, então, retoma alguma coisa da lucidez. E nisso ele pega o conteúdo desenvolve e ela se desperta. O problema é fazer o despertamento desse povo todo. Bom, aí dá para ele ver a ficha dela, se ela já está na hora de ser vai retirada. ver ele mesmo, vai ver a situação. A própria consciência vai ver a condição, vai ver o que o mundo já correu, como é que está a situação, o que tem na Terra hoje. Às vezes a pessoa está assim faz 600 anos. Então a pessoa fala, ó, tem uma opção de coisa para você conhecer, tudo novo na Terra. Computador, televisão, rádio, entende? É plástico, tem um monte de coisa. Avião. Outra coisa, já foram à Lua, já viram o homem da Lua, conversaram com ele lá na Lua. Sei.
motiva, né? Dá bastante motivação para a vinda. Obrigada, professor. Obrigada. Aqui no seu lado esquerdo, letra D. Aqui. Na página 78, em trinomiologia, o senhor podia falar um pouco da terapêutica do trinômio antievolutivo culpa, vergonha e acomodação? Onde é que está isso aí? Página 78, trinomiologia. Binômio. O primeiro deles, o trinômio antievolutivo, culpa, vergonha e acomodação. O senhor podia falar um pouco sobre a terapêutica dele? Ela falou foi binômio. Trinômio, desculpa. O povo não fala nada no início, a gente não escuta. Aqui não dá para estudar aqui embaixo. O trinômio antievolutivo. Culpa, vergonha, acomodação. Culpa, a pessoa fica com a culpa. E ela fica envergonhada. Com isso, ela se fecha em copas e se acomoda. Estorra tudo, ela fica totalmente patológica, intoxicada. E a terapêutica disso? A terapêutica disso é justamente a pessoa se abrir o jogo, mostrar, acabar com o orgulho, com a vaidade dela, mostrar que ela também erra igual aos outros. E abrir o jogo. Agora, tem que falar umas verdades para essa pessoa na hora. Expor a situação. Sem impacto-terapia, aqui é difícil desse povo melhorar. Só ficar por cima, ela leva todo mundo no bico, porque já está acostumada a se defender, às vezes há décadas. Agora, é preciso de abrir o outro. Uma das coisas que acontece muito com mulheres nesse assunto, estou te falando o que é o problema da pedofilia na infância. Uma pessoa que passou por uma crise qualquer na infância, que ela guarda aquilo e não fala. Isso aí cria um problemão. Porque você sabe, para uma pessoa esconder algum fato ou mentir, ela tem que arranjar muitos outros fatos e colocar em cima. Aquilo vai crescendo, vai piorando cada vez mais. É terrível pensar nisso. Tem que estudar. Agora, a pedofilia é uma das coisas que tem mais aqui. E outra coisa, às vezes a culpa não é da pessoa, é de outra pessoa. Ela é vítima. Como? Fala mais sobre isso. Pois é, na questão, por exemplo, ela foi atacada, houve um estupro. Ela não fala aquilo para ninguém, ela acha que ela é culpada, ela se vitimizou. É auto-vitimização. Isso é terrível. Tem muito disso. Isso é um dos maiores traumas que as pessoas criam. Eu, na minha vida inteira, eu procurei sempre dar um jeito. Quando eu vejo que a pessoa passou por aquilo, eu dou um jeito de criar um ambiente para ela se expor. A hora que faz é tirar o carnicão, é tirar o tumor, é lancetar o tumor. Você está entendendo como é que é? É o jeito. E isso esses tumores mentais somáticos, tumores emocionais, tumores intelectivos, são os piores que tem. São muito piores que tumor celular, tumor orgânico. Entende? Tem que cortar o negócio e espremer a cabeça de prego. E isso pode vir cronicificando à medida com Às que vezes renasce? passa de uma vida para outra, vai criar problema depois. E outra coisa, às vezes acumula, aparecem outros casos. É isso que eu falo sobre aquela pessoa que tem um quarto no castelo dela que só ela tem a chave. Ninguém entra, ninguém sabe o que tem lá dentro. As pessoas não devem ser assim. Nós todos, gente, somos semelhantes, somos irmãos de evolução, compassageiros evolutivos. Nós somos iguais. Ninguém é perfeito, mas também ninguém é totalmente imperfeito. E outra coisa, ninguém vive sem imperfeição. Todo mundo aqui é imperfeito. No mínimo, a cara de cada um é imperfeita. Um lado é de um jeito, o outro é de outro. Todo mundo é assim. Então, começa por aí. Quer dizer, o negócio é na cara. As caras de vocês são imperfeitas. Pensa bem. Mas animais. Tudo isso pode melhorar. Mas veja, não é incrível você pensar numa coisa dessa? Não há perfeição por aqui. Mas há o pensamento da perfeição, a evolução. Nós estamos caminhando para isso. Então, vale a pena ponderar, se esforçar, buscar a renovação, a reciclagem. Vale a pena. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém ou não?
página 78, professor. Ciclologia. O ciclo de desconstrução das retrovidas. De retroideia. Esse aí nós já tivemos tocando no assunto. O caso é o seguinte, você tem ideias antigas de outras vidas e elas estão dentro de você está se vitimizando com aquilo. Então chega aqui agora, devido ao processo do seu curso, a PROE que você vai desempenhar, você começa a refazer essas ideias, atualizar, limpar, dar um jeito de reconstruir o processo. Então, há uma desconstrução para construir novas ideias. Uma resina. Agora, isso aí influi demais no convívio com as pessoas. A bitola tem que sair daquela bitola que a pessoa está. Uma bitola patológica, nosográfica, doentia. Tem que dar um jeito. Está claro? Está claro. Obrigado. Até que ponto devemos ceder para não conflituar no grupo que convivemos? A família, por exemplo, ou um parceiro, ou mãe, filho que não sai de casa, sem danificar a nossa própria integridade em benefício do grupo. Olha, tudo é um problema de você ponderar. Agora, existe um limite que você tem que dar um jeito. Tem que fazer esforço para escapar. O limite é do acompliciamento ou da comparceria. É a hora que, se você continuar daquele jeito, você está participando do erro da pessoa. Aí, você está criando realmente um débito grupo kármico com a pessoa. Isso tem que dar um jeito. Não interessa se é mãe, se é irmã, se é o maridinho, se é a mulherzinha, não interessa. Tem que se mexer. Não tem outro jeito. Agora, a gente tem que ceder até quando a pessoa não esteja preparada para aquilo. Mas já que se ela está, ou se ela já está envolvendo todo mundo, tem que dar um basta. Tem que dar um para aí. Vamos dar um jeito. Então, estabeleça esse limite da comparceria, do acompliciamento. Vê se você já está nisso. Se tiver, tem que tomar uma medida. Outra coisa, cuidado com a síndrome, como é que chama, do canguru, do que mais? Síndrome, ectopia afetiva, um monte de condições nesse sentido. E a mãe superprotetora, abre o olho com isso. Essa semana eu vi uns 2 casos de gente com superproteção ainda. É lógico, teve gente que não veio aqui, mas indiretamente a gente está sabendo que o povo está querendo ajudar. Quer dizer, isso ainda acontece demais no Brasil. Tem demais. O filho que está lá com 31 anos dentro de casa, no rabo da saia da mãe. Tem muitos desses assim. Saber que já não é permitido as consciências fazerem o que quiserem, significa que os amparadores já estão acabando quando solicitado com um processo de assédio de consciência e consciência que não tem condições de reagir. Eu não estou entendendo bem o que a pessoa está perguntando aqui, não. Saber que já não é permitido as consciências fazerem o que quiserem, significa que os amparadores já estão acabando quando solicitado com um processo de assédio de consciência e consciência que não tem condições de reagir. Pode-se pedir o desassédio de uma consciência que não sabe do processo e ficar claro que, se não houver uma intervenção, a situação não vai mudar? Sim, olha, a gente ajuda, faz o que quer, e não se acomplicia, não fica comparsa da pessoa, não vai criar aí um problema de você ficar lá, no meio da quadrilha, a formação de quadrilha, cai fora do processo. Mas agora, ajuda naquilo que você puder. E deixa que os amparadores ajudem até quando eles acham que devem. Eles sabem bem como fazer. Eles são técnicos. Não se preocupe com o amparador, não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Agora, gente, aqui na analíticologia eu falo balneário cognops, o acolhimento, a recepção, o village, os eventos. Cognops central, o CAEC. Fortaleza Cognops, Ciajuc, o AVA, a OIC, a Defesa Holopensênica, a Praça Forte Cosmoética, Oásis Cognops, a zona de conforto das crises de crescimento, os jardins, os pomares, Pan Cognops, as ICs, as ECs, a Vila Consciência,
os condomínios conscienciológicos, para a realidade cognópolis, multidimensionalidade, a forma cognopolitana, a CCCE, a Comunex Interlúdio, união cognopolitana, a Unicim, o discernimento. Aqui nós temos a reeducaciologia dentro do nosso processo. Uma outra coisa séria é a inadaptação. E depois a terapeuticologia. Na terapeuticologia nós falamos, a cura definitiva da inconvivialidade pode ser alcançada com a autoconscientização quanto à dinâmica da evolução conjunta interassistencial. Isso aqui é que é o que pode curar tudo, é o que melhora. Dentro daquele exercício da gente encontrar o mater pensene do verbete, podia ser esse daqui? É daqui que saiu a especialidade? Poderia dizer isso? Como assim? Eu não entendi. Esse parágrafo que o senhor acabou de falar. Da terapeuticologia. Não, terapeuticologia é uma das nossas sessões. O que tem? Não, pois é. A gente poderia dizer que esse aqui seria o mater pensene do verbete? Não. Até um certo ponto, mas às vezes não é, né? Porque não é depende isso. do assunto. E foi tem daqui assunto que não precisa muito de terapêutico. Não, Já desse é verbete que eu estou falando. Hein? Desse verbete. Nesse verbete aqui é um ponto alto, é esse aí sim. Mas a coisa mais séria, às vezes, não é isso. A coisa mais séria é a pessoa entender a inconvivialidade. Entendi. Então não é tem isso. muita gente que não tem convivialidade, não entende, não sabe nem o que é isso. Quer dizer, tem gente que é um caramujo e não sabe o que é. Porque, assim, isso é terrível, você pensar numa coisa dessa. Porque quando o senhor colocou, quando eu vi assim, a especialidade autoconviviologia, eu via dentro do verbete aonde é que o senhor deu a dica disso. Foi nesse parágrafo que eu achei que o senhor deu a dica do auto. Não sei se eu me fiz entender. Mas agora, veja, nós falamos da sociologia, parasociologia, interfisicologia, tem tudo aí. Uma pessoa que vê as coisas, se ela tiver dúvida sobre um verbete, ela olha aquela seção em outros verbetes, que ela vai clarear tudo. Tem muita coisa que é a técnica da circularidade, né? A técnica da circularidade é baseada nisso. Tem jeito. Porque quando eu vi isso aqui, ó, inconvivialidade com autoconviviologia, aí na hora eu pensei assim, o professor Valdo está querendo chamar a atenção que a solução é dentro da pessoa, né? Lógico. E aí eu vi esse parágrafo, assim, o primeiro parágrafo que eu vi que deu esse link mesmo. Autoconviviologia. Pois é. É o jeito. Professor, é a saída aí. Aqui em cima, na letra B, aqui. Há 2 dias, na tertúlia sobre mediação, eu fiquei com dúvida com relação ao processo de acariação. Eu gostaria de saber quando é necessário chegar num nível de acariação, quais são as condições. Mexe com algumas pessoas, se aquilo já começou a pegar, por exemplo, com 3 pessoas diferentes é bom fazer acariação. Essa é a regra. E outra coisa, não pensar que vai fazer mal nem nada, que a pessoa não vai entender. Não, ó, banana para todo mundo. Deve fazer. Porque senão o mal entendido continua. E começa a afetar outras pessoas. Gente, é uma bênção. O povo ainda não entende isso. Agora, tem que ser bem feita, a intenção tem que ser boa, tudo sem briga, sem ir às vias de fato, nada de briga da Câmara ou do Senado, um atacando o outro, não é nada disso. Entende? É na diplomacia, alto nível, mas mostrando a realidade. E pôr no povo para falar, testemunha, opinar. Tem que dar depoimento. Acariação é depoimento. Agora, por exemplo, existe o processo da pessoa ela ser questionada. Isso é uma coisa. É antes da acariação. Às vezes pode fazer um questionário para a pessoa. Não, eu queria saber de você sobre isso, que o povo aí está reclamando. Aí, por através daquele questionário rapidinho, você vai saber se precisa de reunir todo mundo ou não. Se vai reunir, entende a acariação? Esse questionamento é bom também ter testemunhas, né? Mas uma ou duas pessoas. Questionamento é para ver, né? Sim. Questionamento é uma coisa menor. Uhum. Agora, a acariação é uma coisa maior. Envolve grupo. Professor, e quando a gente percebe que houve ou não houve resultado?
Vai processo ver. Se não houve resultado, as coisas vão aparecer na cara, mas às vezes o resultado aparece na hora. Entende? Se uma pessoa não quer nada com nada, ela vai mostrar o negócio até antes, não precisa nem de questionar. Ela já vai mostrar o negócio antes, todo mundo vê. Agora veja, com aquele monte de testemunha, não tem jeito. Sempre se resolve. Uma acariação bem feita sempre resolve o problema. Não precisa telefonar, não precisa deixar para outra, não precisa fazer outra reunião, nada disso. É resolver na hora. Nada de reunionite. Vale a pena. Okay. Outra coisa, tem acariação que a própria pessoa quer fazer. Que é para esclarecer as coisas todas. A própria pessoa que está sob as luzes. Entende? Sobre os spots, sobre os holofotes. Sim. Às vezes, uma percepção que eu andei conversando com uma pessoa essa semana, o que se percebe é que, às vezes, existe um processo de contaminação da ideia. Existe alguma ideia que ficou mal azeitada, mal entendida, e aquilo pode contaminar... A cariação é para isso. Se não ficar claro. Esse aí é um dos motivos. Tem um monte deles, Okay. Tem 1000 motivos para fazer a cariação. Ok. Vale a pena. Agora, o problema é a boa intenção, tem que fazer bem feito, um ambiente adequado. Pessoa certa, palavra certa, lugar certo, testemunha certa, local certo. Professor Valdo, aqui em cima. Na página 78, em tecnologia, terceira linha, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma? Eu já falei isso aqui antes. Você chegou agora. Da área. O caso todo é o seguinte, é a gente saber acolher aquela pessoa que, vamos dizer assim, que faz as críticas em alguma coisa. Ou acolher aquela pessoa que você precisa de ajudar para ela entender o que é o conscienciograma. Então, você vai ajudá-la a fazer a avaliação dela mesma do conscienciograma. Então, isso às vezes é muito importante. Entendeu? Uma coisa é você fazer a sua autoavaliação pelo conscienciograma. Outra coisa é a Consciência, que faz isso com todo mundo. A Consciência, vocês, né? Você também trabalha lá, né? Você é da turma. É o trabalho de vocês que está aqui. A técnica de acolhimento do heteroconscienciograma. Obrigada. Professor, página 79. O item 6, para a realidade, o senhor leu aí e eu fiquei... Para a realidade, Cognópolis. Sim, sobre a forma cognopolitana. O senhor podia abrir um pouco mais? É a forma cognopolitana. Então, sobre a forma cognopolitana, por favor. Sim. Pode Então, abrir que um pouco mais. Quer? Queria que o senhor abrisse um pouco a mais forma, sua percepção sobre o tema. Nós temos aqui uma forma holopensênica, cognopolitana. E agora já tem os 500, CCCI, Vila Consciência, tudo é a forma. Tem o verde, pomares, jardins, gramados, tudo é da forma. Estamos trabalhando, né? Valdo, aqui. Na página 79, em culturologia, você escreve aqui a cultura antissocial e a cultura individualista. Seriam sinônimos isto? A cultura antissocial, que é uma pessoa, então, que é contra a sociedade. Não, mas... E a cultura individualista é aquela que a pessoa se fecha em si. Não, tudo bem, mas são sinônimos aqui? Você coloca como sinônimo? Até um certo ponto, né? Isso varia. A individualista é uma parte da antissocial. Porque você pode ter um grupo inteiro que é antissocial. Como que? Um grupo inteiro Sim. que é antissocial, não é só uma pessoa. Então aí é mais do que individualista. Não é bem sinônimo, não. Pode falar, Isabel. Sendo a Cognópolis uma forma holopensênica, será que nós poderíamos incluir mais duas Cognópolis ou pré-Cognópolis ali na página 80, na inadaptação? Eu penso que poderia incluir aí a pré-Cognópolis Intercamp e a pré-Cognópolis IntegraCons, que é um projeto que tem lá em Porto Alegre, que hoje tem, acho que 7 Cs,
Sei, mas nós queremos falar mais de cognópolis mesmo. Esse negócio de pré... isso é aquele negócio mas já não lá, tem uma forma? Aliás, o tal negócio lá da pessoa lá, ó, vida fetal. Vamos passar por cima disso. Tá, tudo bem. Então, que seja cognópolis. Já não é um embrião? É. Eu acho que é, né? Pois é, está começando. Esse negócio de pré... Tá, tudo bem. Eu acho que aí não pega muito bem, não. Em Tá certos certo. casos, eu acho que não é, não. Tem que falar, é cognópolis ou não é? O que que há? Por exemplo, a minha casa é uma forma holopensênica. A sua é uma forma holopensênica. Existe uma IC constituída com CNPJ e tudo. Esse tem que se arrumar. Agora, lá no Rio Grande do Sul não tem, por isso que eu estou falando isso. Lá existe um agrupamento de ICs que estão fazendo na prática. Eles dividem arranjar um local, que isso aí é aquela Entendeu? orientação nossa, quantos anos lá no Instituto. Tem que arranjar uma base física. Para convivência. A base física é muito importante. A natureza humana, do animal humano, ele precisa de uma toca, ele precisa de uma gruta, ele precisa da casa da topeira. Tem que ter uma sede. Professor, ainda sobre a forma holopensênica da Consex, que mora, residente na baratrosfera, esse encaminhamento que é feito pelo assistente, ele encaminha de acordo com o perfil da Consex, de acordo com a sua ideologia, nesse propósito de interassistir... Igual essa que você está falando, tem milhões. Ah, então ele... Já tem trabalho para esse povo todo, já sabe como fazem. Pensa, são bilhões de consciência alterada. Não existe uma doente assim isolada, não existe isso. Tudo são coortes, legiões, regimentos inteiros de gente perturbada. Se ela não está conectada ainda com a Conscienciologia, ele pode, o assistente, encaminhar para um outro tipo de ideologia. Mas ele sai de lá, vai ter uma coisa ainda muito primária. Vocês não ficam pensando que a pessoa vai ser tirada de lá e vai entrar em curso intermissivo? Ela não está preparada para isso. Tem muita água debaixo da ponte ainda para passar. Não então, é fácil. tem por isso que tem tanta consréu, porque senão não teria. Só viria aqui intermissivista. A briga da terra hoje é consréus versus intermissivista. Nós somos desse segundo time aí. Então, seriam comunex intermediárias, professor, com o objetivo de preparar a consciência para que ela possa recuperar. A primeira coisa que eles fazem é despertar a consciência. A hora que desperta, já coloca na legião. Não, essa turma já estão apartados, que esse povo aí que tem que ter. Vamos ver o que vai fazer. Alguns eles já encaminham para ver se vai ser transmigrado ou não. O outro que vai ressomar ou não. O outro que vai fazer algum exercício, ficar uma temporada para ver se você lembra o que ele é, como é que ele é, etc. Tal, melhorar a rememoração e por aí vai. Agora, esse povo todo que desperta, eles não vêm aqui. Por exemplo, aí no interlúdio não tem ninguém assim. Aqui conosco também não vem ninguém assim. Os que vêm é para ser assistido. São esses que, de vez em quando, pesa na atmosfera. Então, é preciso a gente encaminhar tal. É o acolhimento. Outra pergunta, se ainda tem direito. Eu ouço falar da reurbanização há uns 20 anos atrás, né? A gente vem ouvindo falar. Por exemplo, esse tempo que urge agora, né, que é o momento limítrofe de terminar com essa questão da baratrosfera, o senhor acha que, por exemplo, a vinda da Conscienciologia para a Terra, a instalação do CEEC aqui nesse polo aqui de Foz, foi assim um ponto ápice para que isso desandasse? Não sei se é ápice ou se é down. Não interessa. Eu Mas só sei que nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. Foi primordial. Agora, se tem outros também, não interessa. É aquilo que o povo pergunta sobre intermissivista. Vamos em frente. Que venga el toro. Mas é o que nós sabemos, né, professor? Que venha fervendo. Mas é o que nós sabemos, né? Mas não. O problema é nós responder pelo que nós estamos fazendo. O negócio nosso é o saldo da nossa ficha, Rosa. Professor. Veja o que nós estamos fazendo. Isso aqui é o sério. Mas
Deixa que saia na diurese ou na paradiurese. Quando é que a pessoa, aqui, sobre isso que a Rosa perguntou, quando a pessoa está preparada para fazer o curso intermissivo, qual é o momento que o amparador A hora resolve? que ela tem alguma tendência de ajudar os outros. Um princípio de tendência... Se houve assim, ó, brotou uma coisinha muito tênue de vontade de ajudar, já tem, às vezes, alguma esperança, alguma possibilidade. Aí ele sonda e vê o ambiente. Agora, pode acontecer... Interassistencialidade. Sem isso, não tem. Pode acontecer alguns casos onde a pessoa, mesmo com a tendência à assistencialidade, no meio do curso intermissivo, Não, isso balança... acontece aqui entre nós, tem de tudo. Quanta gente não vem e não vai embora? Tá certo. Olha aquela menina que passou aqui. Eu falei assim, quer dizer que você vai para a sua 7ª cidade. Você não para. Ela tem dromomania. E ela, pelo cálculo dela, ela tem curso intermissivo. Eu lembro dela. 7ª cidade. Ela esteve aqui. Ela não aguentou 3 meses, foi embora. Sim. Já deve ter passado por mais 10 cidades, né? Porque ela está rodando. Então, ela é uma judia errante. Mas ela não é judia, não. Agora, é brasileira mesmo. Por que isso pega? Porque a gente... realmente acontece a necessidade da pessoa se mudar e ficar Sabe com lá coisa o que a pessoa tem na sua paragenética, na sua holobiografia? Quantas vidas? Who knows? O sombra sabe. O sombra sabe. Tá certo? Há males que só, né? Que nem o coração. Isso. Pois é. O sombra sabe. Como fica a questão laje versus miserê para a pessoa que ingressa nos estudos conscienciológicos e tem que conviver com os eternos parentes, pedinte de dinheiro que não retorna nunca? O ideal seria, a primeira coisa, a gente não empresta dinheiro, a gente dá o dinheiro. O ideal seria criar um fundo monetário pessoal para essas situações, ou dizer, não tenho, estou quebrado, ou afastar-se dos parentes viciados em tal mistério. Não. Você chega para ele e fala assim, olha, eu não vou te emprestar mais. Eu vou te doar o dinheiro, mas esta é a última vez. Acabou. Vê o que você faz. Agora, emprestar, a gente tem que emprestar pensando bem como é que faz o empréstimo, etc. Tal, tudo direitinho. Agora, nesses casos, o ideal é dar e liquidar com o assunto, não voltar mais no assunto. Qual é a reurbanização mais complicada e difícil, a intra ou a extrafísica? Sonhei que você falava que era a sua vontade de reurbanizar as consciências. Veja. Vamos com calma com isso aí. A reurbanização mais complicada é aquela das consciências milenarmente doidas. Essa que é a reurbanização mais difícil. Muitas dessas, eles têm que ainda melhorar a pessoa para ela ser transmigrada, porque ela não tem capacidade nem de transmigrar. Isso é terrível, né, pensar, porque ela não se adapta, vai criar mais problema para onde ela vai. Faz 1 ano que me divorciei porque o meu ex-marido estava tomando liberdade com a minha filha que não devia, ele é padrasto. Quando eu descobri, me divorciei imediatamente e dei muito apoio à minha filha. Talvez ele fosse um pedófilo. Bolas, talvez. Agora minha filha, ela fala pouco comigo e passa a maior parte do tempo com o namorado na casa dela. Quando eu tento colocar regras para que ela fique mais em casa ou faça coisas diferentes, ela me agride fortemente dizendo que me odeia, que sou ridícula. Já não sei o que fazer para ajudá-la. Se sou firme, proibindo e colocando regras, ou se deixo ela, que quando falo não é nada, tudo fica bem. Ela até é querida comigo. Ela tem 17 anos. O que posso fazer? Olha, moça de 17 anos precisava do pai tomar conta. De modo que é bom ver o que o seu ex-marido faz com ela também. Ele precisa saber disso, afinal de contas, não é o pai dela. Não pode ficar só na sua mão. Passa a bola também da filha para o pai. Que é isso? 17 anos. Precisa de assistência, às vezes, do pai. Acertar o passo dela. Sou uma pessoa considerada antipática, onde quer que eu vá, até mesmo no IPC. Sinto isso da parte das pessoas, principalmente entre os colegas dos cursos que faço nessa instituição. Sou tratada como se tivesse vindo de outro planeta, ou como se tivesse uma doença contagiosa. Cheguei a perguntar qual a razão disso a um professor do IPC,
E ele me respondeu que achava que isso ocorria por preconceito. Não entendi o que ele quis dizer, mas não ousei perguntar, porque isso poderia ser ainda pior para mim. Como você interpreta isso? Qual seria a razão desse problema? Olha, eu vou te dar minha dica. Você vai na Consus e se apresenta como consim cobaia, que liquida seu assunto no dia, na hora. Então, acabou. Outra coisa, e vai lá e leva um laptop para você anotar tudo que eles falarem, para você depois pensar em casa, que eles vão mostrar a sua realidade. A primeira coisa aqui, ó, a hora que a pessoa falou que seria preconceito, eu te pergunto, é preconceito das pessoas ou preconceito seu? Você já pensou no assunto? Você não está tirando o corpo fora para estudar isso, não? Por que é que você não pede uma cariação? E põe todo mundo que você acha que está virando a cara com você numa cariação. É o melhor que a pessoa faz. Agora, se não quer a cariação, que tal? Consim cobaia. Gente, nós temos que fazer impacto-terapia. Começa pela gente mesmo. Para dar tudo na cara. Nós temos que ser fidedignos, autênticos, honestos. Olhar olho no olho, senão não vai. Como é que fica? Não pode ficar assim. Agora, aí, ó, você está reclamando uma coisa, mas a culpa, em parte, é sua. Já devia tomar uma providência com isso, já não deixa essas coisas caminhar. Qualquer coisa, a pessoa olhou de lado e falou assim, por que você está olhando? Eu quero saber, fala para mim, me ajuda. Onde é que eu estou errado? Meu nariz está sujo? Tinha que perguntar, né, para a pessoa, né? O que é? Agora, por que ela vê isso tudo e não toma providência? Cônscios, consim cobaia. Quando é que vai ter o curso? Nós vamos ter aberto no final de outubro, do dia... de outubro. Só isso? Com consim e até cobaia lá aberto. esse povo tudo vai ficar desesperado. Antes disso, a gente vai estar trabalhando com consins cobaias temáticos. Então, tem o inversor cobaia, tem o epicom cobaia. Então, a gente está trabalhando olha, assim. Qualquer coisa, essa moça pode chegar a perguntar para vocês dão encaminhamento para ela. Agora, professor, só um esclarecimento da técnica da consim cobaia. Na hora, a pessoa não precisa se preocupar em anotar, porque ela vai estar absorvendo e tendo as informações. A gente realiza o registro e é entregue esse registro do que for passado para a pessoa. Não, mas é então, bom a com pessoa isso, anotar. Ela eu sou também... favorável, porque é ela que sabe o que está doendo nela, não é você. Tá a certo. anotação pessoal não tem nada que ultrapassa isso. Então é bom nem a gente fazer amparador não anota as coisas para mim, sou eu. Que é isso? Eu é que sei o que é que eu preciso, que negócio é esse? Não despreze a anotação pessoal, então, é muito importante. As duas anotações. Às vezes então. a pessoa achou ruim uma determinada palavra, que você nem viu que tinha lá. Ok. Como é que fica? Eu já percebi isso. Ela que não gostou daquilo. Então é muito importante a anotação pessoal, não deve deixar. Eu percebi isso. Então, se for possível, top tudo. Então, não, para a próxima, a gente mesmo? já Filho de quê? isso também. Filho dá o quê? Foi lá. Agora, professor, por que a gente está atuando assim? Então, só para essa crítica que veio, que é positiva, mas o que a gente percebia? A hora que a gente abria, falava-se muito em consim cobaia, mas aí a gente abre o curso e é aquele sufoco para fechar uma turma, conseguir assim 6, 7 participantes. Mas já é muita gente. Professor. 7 participantes de cobaia? Isso é um biotério. Aí, como é que nós estamos trabalhando e está tendo muito bom resultado? Nós estamos conseguindo. Mas quando agora, vem um grupo por demanda. Seria bom fazer mais curso. Outubro é muito tempo. O povo precisa. O que tem de cobaia aqui não está no gibi. Gente, o maior biotério que eu conheço até agora é a CCCI. É o melhor que eu já vi, o maior, o de maior estilo, de maior nível. O melhor que tem, onde a gente aprende mais. O que a gente, é esse biotério nosso aqui. O que observou assim. É a Cognops de Foz. É que tem mais gente.
assim, alunos de dinâmica específica, que nem a do cosmograma, então eles tiveram interesse e aí nos procuraram. Então nós estamos abertos para realizar cursos, assim, um determinado grupo afim, ele falou assim, ó, nós estamos tendo aí 6 ou 7, como diz o senhor, 7 alunos, a gente abre um curso específico para, então não é que não vai ser realizado, mas a diferença é atender às demandas ou nós gerarmos a demanda. Então hoje a gente está atendendo as demandas e formando novos conscienciômetras para poder atender mais gente. Tá certo? Então vamos nessa. Muito bom. Professor, isso aí é ótimo. O B. Eu reparei que em 2 locais aqui no verbete, o senhor fala no mito da perfeição e também na fatologia, na 4ª linha, o senhor fala das exigências ilusórias de perfeição. Dá para o senhor falar um pouquinho mais aonde que isso... Quer dizer, é claro que isso pega, né, na convivialidade. Tem mas gente como... que acha que ela é perfeita. Eu sou perfeito, os outros são imperfeitos. Aí ele arranja uma torre de marfim, se encastela lá dentro e não abaixa a ponte levadiça. Tem muita gente desse jeito. Então ele fica alcandorado no pináculo da glória que ele mesmo criou. Existem outros viés além desse? Olha, inconsciência tem de tudo. Depende do interesse, da intenção. O que a pessoa visa, o que ela está objetivando. Porque eu percebo que às vezes existe uma coisa que é uma frustração. Quase sempre é um trauma. A pessoa arranjou um trauma. Ela estava muito convicta que era tal. Aí vem um monte de gente e fala que ela não é nada. Aí ela briga com todo mundo e cai fora. Tem muito disso. Agora, tem aquelas pessoas também que é o seguinte: ou o jogo, a brincadeira, o brinquedo é do jeito que eu falo, ou senão eu estou fora. Eu sou o dono da bola, né? Se eu for o dono da bola do campo... Tem muito disso. Isso é o autocrata, é o totalitarismo. E essas coisas tem nas melhores famílias, você sabe disso. Então, o que tem de ditador fora da ditadura não está no gibi. É o ditador que ele é ditador e tem uma ditadura mais pessoal, dele só. Então, vamos voltar para a terapêutica, ali, igual a Luciana perguntou naquela hora. Então, a pessoa tem esse perfil. Então, ela deve se obrigar a participar mais, até passar. A primeira coisa, quebrar a cara, a admitir as bobagens que ela tem. Não tem jeito. Agora, veja, isso acontece com as pessoas mais inteligentes, mais brilhantes, às vezes de mais experiência. Você quer a maior experiência disso do que de Schopenhauer? Lembra que eu andei estudando as coisas dele para mostrar para vocês aqui? Schopenhauer era um doente, distímico, total. Quem estudou psicologia sabe o que é distimia dele, que ele era um cara doente, distímico, mas brilhante, uma opção de ideias, formidável e tal. Mas veja, piradão, né? Na minha terra o nome é piradão, esse aqui é o nome atual. Schopenhauer era piradão. Agora, nesse povo da turma do Alindário, que é da filosofia, olha o Nietzsche, que é mais piradão do que ele também, em certas coisas. Piradão, piradíssimo. Então a gente tem que ver, né, com calma. E o Heidegger? Cara que todo mundo batia a palma e tal. Você quer mais pirado que aquele? Então veja, tudo por quê? Egão. O Schopenhauer, então, ele é um clássico disso aí. Se a gente for estudar o jeito dele, o que ele fala, certas afirmações que o homem deixou registrado, precisa de ser muita cara de pau, caradurismo, tudo que você pensar. Agora, tudo indica que ele devia de viver um povo tudo burro, né? Ele devia de viver num estábulo, cheio de moados em torno. Que todo mundo ele achava que era burro, só ele que era inteligente. Devia de ser uma coisa desse nível, porque não se entende. Mas eu estou dando um exemplo do Schopenhauer, porque vale a pena ver. O homem pensava, ele meditava, ele fazia força, ele defendia a reflexão. Agora, lá pelas tantas, eu mostrei aqui para vocês, que ele começou a combater a leitura. Não, leitura é secundária, o negócio é você pensar. Agora, eu falei o contrário.
Leia bastante e reflita depois. Você junta as duas coisas, você casa tudo, enriquece muito mais. Ele é boboca, não viu isso. Ele era muito negativo, né, professor? Pois é pessimista. Outra coisa, diretamente da baratosfera. Sabe lá o que ele não fez antes. Esses caras, a gente precisa de saber a retrovida dele, as coisas que passaram. Na verdade, seria um reflexo dele mesmo, né? Que ele, o Nietzsche. Não é fácil. Olha aqui. O senhor citou a condição de grupos com inconvivialidade. O holopensene grupal sempre reforça o fechadismo e mantém o grupo cego às possibilidades de interação e troca. Não. O holopensene grupal nem sempre faz isso, não. Às vezes o grupo se junta para ajudar fora. Então aquilo potencializa. As pessoas, em vez de um, são vários, para ajudar os outros fora. Não é isso, não. Como podemos auxiliar nesse caso sem estupro evolutivo? É isso que eu estou falando. Pense nisso. O holopensene grupal não quer dizer que seja egocêntrico. O holopensene egocêntrico é da pessoa só. O grupal já é de um grupo. Esse grupo pode ser um grupo aberto. Ele não é fechado. Ele não é nem sectário, nem faccioso. Ele não é clã. É o que nós estamos fazendo aqui. Querendo ou não, nós somos um grupo. Mesmo se falar que não seja, nós somos. O que é? Que grupo que é o seu? É o grupo que estuda conscienciologia. Acabou. Nós somos, querendo ou não. Mas, veja, nós somos abertos ou não somos? As portas não estão abertas para todo mundo? O que é mais importante no azeitamento inicial da convivência de uma dupla evolutiva em formação? Doação. Abrir mão. Quantas vezes eu já falei isso aqui? 1001. Professor Valdo. Vamos falar de novo. Aqui no... você poderia falar um pouco sobre a Serenona a Rosa dos Ventos? Como é que funciona a linha de trabalho dela? As informações que se tem dela? Olha, você que deve saber. Você não veio lá, você não estava nos ventos? Natal, aquela área toda lá, tem muito vento. São os zéfiros da vida, mas lá não é zéfiro. Lá é vento o dia todo, o ano inteiro. Fica ventando, mexe no cabelo da gente. Eu que tenho barba, mexe na minha barba, ela fica assim. Né? Você está entendendo? Veja bem, eu que sou careca. Tem isso. Então, veja, esse vento é muito importante para melhorar o holopensene das pessoas. Eu sempre falei que Natal, por exemplo, o povo tem muito mental soma. E uma das coisas que eu acho é porque há uma mudança de tempo lá o tempo todo, por causa do vento. Ali ajuda, não é só o processo da placa tectônica, a quina de cotovelo da América Latina, América do Sul. Ali é o ambiente mesmo, o ambiente é bom em certas coisas, ele ajuda. Então, vale a pena você pensar. Agora, eu coloquei o nome de Rosa dos Ventos, que eu acho que está certo, né? Que a Rosa dos Ventos é que indica o caminho, orienta, mostra a seta do destino das pessoas. Ela está ressomada lá ou não? Não ressomada? Até quando eu vi, estava. E ela tinha uma fazenda. Se o MST não invadiu, pode ser que ainda esteja lá ainda. Agora, ela era uma senhora simpática. Outra coisa, quando eu vi, ela estava usando roupa dessa de interior, feita tipo tear. Sabe aquele ar dos bigorrilhos lá, aqueles negócios todos? Ela estava com as coisas dessas, tudo bonitinho, mas coisa de mulher. Ela é morena, clara, tinha o cabelo apertado aqui atrás, muito cabelo. A mulher que eu vi era essa. Agora, ó, eu estou falando dela, estou sentindo a energia do povo dela. Isso não é ela, não, é o povo dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Serenão, pelo perigo, a gente fala na mesma hora, você entra na onda. Você está sentindo isso? Aqui. Mudou tudo, eu estou vendo agora, vocês mudaram tudo. Tanta energia que tem. Ó, sentindo tudo aí, o banho, a situação toda. Vocês não estão sentindo, não? Ela está dando um banho aqui, é povo dela, é gente dela lá. Quem é que está aí lá do intercâmbio? Levanta a mão. Quantos são? São só vocês? Não, lá tem mais gente. Ah, tem mais gente.
a turma está com vocês. Vocês estão assim com os homens. Negócio sério, porque esse banho de energia aqui, isso não é para qualquer um. Não é todo dia. Agora é ela. Agora, é porque eu comecei a descrever, eu raramente falo muito dela aqui, né? Não falo muito dela. Eu comecei a descrever e estou na onda. Agora, ela me trata como a coisa que eu tive contato, como se eu fosse assim um bisneto, uma coisa. Está entendendo? Ela é muito assim, maternosa, dentro das coisas que ela faz lá. Se vocês encontram uma mulher muito mãe, mas sem ser protetora, super protetora, desconfie que pode ser ela. Uma outra coisa, ela é mais gordinha do que magra, mas não chega a ser baleuda. Está entendendo? Estou dando um exemplo do que é. Outra coisa, as roupas que ela usa são um pouco escuras. Eu vi quando eu vi o negócio era roupa azul, azul marinho. Entende? Acho que eu já falei tudo que podia. Uma outra coisa, o sapato que ela usa é sapato também de interior, tipo nordestino, daquele que parece chinelo, sabe? Sabe como é que é, né? Também isso, foi o que eu vi. Porque quando eu vi, eu quis prestar atenção demais na situação toda, na ocasião, mas já faz alguns anos, ó. Agora, eu não sei como é que ela está hoje. Na ocasião, ela parecia para mim, assim, menos de 50 anos, mas a gente não sabe quantos anos ela tem. Quanto tempo faz isso aí varia muito. Quanto tempo faz isso? Já faz aí mais de 10 anos, né? É. A última vez então, que eu hoje tive ela teria uns contato 60. maior. Faz muito mais de 10 anos, porque a última vez, acho que foi em 95, não foi? Quando eu fui lá, 95. Você lembra? Hein? Foi 94, então fazem 16 anos. Foi das últimas vezes. Foi quando eu tive mais contato. O mais eu tive contato com a Beth, com as coisas, mas foi pouco. O que eu tive mais contato foi nessa época que eu estive lá. 94, 95 e 96 que o senhor esteve lá. Até 96 eu fui lá, não é isso? Isso. Foi quando eu falei lá naquele negócio da música. Isso. É. Foi nessa época. Então, são 14 anos, mais ou menos, tem isso. Então, agora, se ela tinha lá uns 40 e tantos, ela está caminhando para chegar nos 60 hoje. Isso. Se ela estiver por lá, né? Tudo indica que está, porque eu não notei que ela estivesse aqui. Eu sei que é gente dela, mas não é ela que estava aqui, não. Entende? Isso mesmo. Agora, isso é que eu falo, é que é o banho de energia que eu venho falando para vocês. Professor, esses banhos de energia dos assessores de Serenão são máximos. É esse que a gente tinha que comprar, mas eles não vendem. O que o senhor quer dizer com gente dela? Esses assessores? São os assessores, a turma da equipe que trabalha com ela, que ajuda tudo. Com o CIEX ou com o SIM? Só com o CIEX. Com o SIM é você, eu, certo? A Beth, a turma. Então, essas que são as consciências, o mais tudo é consciência mesmo. E às vezes é gente forte. Eu não vi quem veio aqui, não. Não deu para perceber. Esses que deram banho, eu não sei quem. Mas é gente forte. Agora, quando eles vêm com a corda toda, entende? Então, a energia é da usina lá, que é ela, né? Então, tudo pode acontecer. É grande. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 142 assinaturas no livro de presença, 32 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 72 votos presenciais, 10 votos online. Hoje vamos ter 5 recados. William vai falar sobre o curso PAI, Obras Conscienciológicas, Rosa, Programa Verbetografia, Roberto Kunz, curso Convivialidade Evolutiva, Igor, Pesquisa TENEPS, Everaldo, curso Fundamentos da Conscienciometria. E antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde. A gente queria hoje fazer um agradecimento super especial aqui às empresas patrocinadoras da tertúlia. Eu vou ler rapidamente para vocês. Tá? Nós temos uma empresa em São Bernardo do Campo, que é a Corasa Imóveis, Administração Limitada,
Quem mora aí na região de São Bernardo, São Paulo, pode procurar eles lá para compra, venda, aluguel de imóveis. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente queria agradecer muito a Roper, que é uma empresa com um nome nacional dentro da área de marketing educacional. São super solicitados aí pela grande imprensa, pela grande mídia. Inclusive, a gente tem professores de Conscienciologia que atuam dentro da Roper. A Roper é uma grande patrocinadora aqui da tertúlia. A gente queria agradecer a Menta Limão também, que é uma empresa de sanduíches naturais aqui do shopping, vocês conhecem, do JL, uma lanchonete com grande qualidade. Queremos agradecer também a Subway, que é uma empresa de sanduíches naturais, sem fritura. É possível até fazer um sanduíche de salada. Então, como cardiologista, a gente pode recomendar. Aqui também em Foz do Iguaçu. Queremos agradecer a Way Contabilidade, tá? Que é uma empresa responsável aqui pela criação, pela administração e apoio aqui às empresas de Foz do Iguaçu. Então, eles têm todo um trabalho assistencial na recepção de pessoas aqui em Foz. Quem está mudando para Foz ou está com alguma dificuldade na área de contabilidade, na área empresarial, pode procurar lá a Way Contabilidade. A gente queria agradecer também o laboratório Canone, que é o responsável pelas pastilhas Valda, né? Tem um contrato com a gente aqui de 1 ano de patrocínio. Então, é uma empresa bem presente, né? Através aí do CEO da Pastilhas Valda, que é o Hugues Ferté, está nos ajudando. E também queremos agradecer a Atilato Confecções, que é uma indústria de tecidos nova aqui do Paraná. Fechou o contrato com a gente aqui em outubro desse ano. Então, está dando todo um suporte aqui para o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. A gente lembra as pessoas interessadas em patrocinar a tertúlia, as empresas interessadas, podem fazer um contato aqui na recepção do CAEC, que a gente então inicia as conversações, tá ok? E amanhã, domingo, dia 21, é o sorteio do Kindle. Então, todos presentes aqui no final da tertúlia. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui para falar para vocês sobre uma turma especial do PAI. Essa turma é o PAI sobre as obras conscienciológicas. Então, é a primeira vez no PAI que nós vamos parar para fazer um estudo técnico bastante aprofundado de obras escritas por autores da Conscienciologia. Foram selecionadas 10 obras em parceria com a IC, que é a Uniescom, que é especializada em escrita. E, agora, o grande diferencial desse curso é que nós vamos poder ler as obras e as aulas, que são aulas debate, onde você vai poder interagir, fazer suas perguntas, são com o autor da obra. Então, é uma oportunidade, eu considero, fora de série. Veja só, nós temos 10 obras, eu vou ler algumas aqui para vocês conhecerem. Autoconsciência e Multidimensionalidade, a professora Dulce Dal. Mudar ou Mudar, da Flávia Guzzi. Qualificações da Consciência, com Júlio Almeida. Síndrome do Estrangeiro, com a professora Malo Balona. Consciência em Revolução, com a professora Rosemary Salles. Voltei para Contar, professora Lucy Luft. Coragem para Evoluir, com o professor Luciano Vicenzi. Profilaxia das Manipulações Conscienciais, professora Mabel Teles. JK, que é uma obra bem recente, JK e os Bastidores da Construção de Brasília, com o professor Alexandre Nonato. E Viagens Internacionais, com a professora Kátia Arakaki. Então, gente, uma oportunidade fora de série, são apenas 20 vagas para a turma presencial e nós vamos trabalhar, como sempre, o PAI, com a turma online. Então, as pessoas que estão nos assistindo agora aqui na tertúlia podem enviar um e-mail para contato@reaprendência, lembrando que reaprendência é com T, contato@reaprendência.org, para obter mais informações sobre as suas inscrições. E aí, a turma online, nós podemos chegar até 100 alunos. Então, participem, envie logo seu e-mail, porque nós temos descontos para as inscrições antecipadas. O curso vai acontecer aos sábados pela manhã, e nós vamos trazer aí a cada tertúlia, nós vamos trazendo novidades, informações atualizadas para todos vocês. Obrigado. Boa tarde. É sobre o programa Verbetografia. Ele vai se iniciar agora na segunda-feira, de 3 horas da tarde até as 6, e vai perdurar durante 16 semanas consecutivas. O objetivo para escrever o verbete, para a gente encaminhar aqui para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo de se inscrever, nós já temos 29 inscritos. O grupo de professores, são 14 professores, tem esse prospecto, esse panfleto ali fora, vocês podem pegar para maiores informações. O preço está bem acessível,
É um modelo de dinâmica mental somática. O preço normal é 4 vezes de 60, porque são 4 meses. E quem é amigo da enciclopédia ou quem faz alguma dinâmica parapsíquica, então fica com desconto para 4 vezes de 40. Maiores informações pode ser na recepção. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui hoje, em sincronicidade com o tema da tertúlia, para divulgar o curso Convivialidade Evolutiva. Nesse curso, a professora Miriam Kunz vai falar sobre zooconvivialidade, fitoconvivialidade, princípios conscienciais, ecossistema consciencial, estigma ambiental e paraambiental, pegada ecológica e paraecológica, reciclagem evolutiva, inteligência evolutiva e era consciencial. Esse curso, o investimento dele é R$ 80,00 adiantado e R$ 90,00 no dia. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9124-6002, 9124-6002, falar com a ID, ou 8829-2982, 8829-2982, falar com o Roberto. Boa tarde a todos, agradecendo a todos aí que permaneceram aqui no tertuliário e para os teletertulianos que estão em casa. O nosso recado é um convite aí a todos os tenepsistas e aquelas pessoas também que já se programaram para iniciar a TENEPS dentro desse ano de 2010. O nosso convite é da participação aí da pesquisa online sobre TENEPS que está disponível na página das tertúlias, né? Então, é só baixar o arquivo que está disponível na página de instruções, escrever no papel, imprimir em casa com calma, responder todas as perguntas. Às vezes é necessário a pessoa consultar os registros pessoais, né, da prática da TENEPS e, em seguida, retornar ao site e aí sim passar todas as respostas do papel para o formulário online, que aí vai entrar na nossa base de dados, o que vai facilitar aí a tabulação dos dados e uma posterior publicação aí com os resultados da pesquisa. Muito obrigado. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Fundamentos da Conscienciometria que vai ter início agora no mês de abril. Como vocês sabem, nós já temos 2 turmas em andamento do curso Fundamentos que estão na sua fase final. Então a gente convidou hoje uma aluna desse curso para fazer um depoimento sobre o que ela identificou, o que ela viu de positivo no curso, para incentivar, quem sabe, alguns de vocês a fazer essa nova turma. Boa tarde. Eu decidi fazer o Fundamentos da Conscienciometria pela dificuldade que eu tinha do entendimento de algumas páginas, de alguns itens. Então, eu queria ter esse melhor entendimento para fazer um planejamento de reciclagens, fazer uma coisa profissional em cima do conscienciograma. E esses meses de aula está me permitindo, assim, um aprofundamento muito grande em termos de atributos, de traços, de perfil da consciência, com que eu me conheça melhor, com que eu perceba também de uma forma melhor o outro. Então, está sendo bem produtivo. Então, eu recomendo a todos que querem fazer da mesma forma que eu, a fazer o Fundamentos da próxima turma. Então, a próxima turma vão ser às terças-feiras, das 19h30 às 22h. E a pessoa que quiser maiores informações pode se dirigir ao CIAEC, à recepção do CIAEC, ou aos voluntários da CONS. Tá? Obrigado, boa tarde. O verbete vencedor para amanhã é VERPOM para Tecnológica e Especialidade para Tecnologia. Obrigada e boa tarde a todos.